Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Muito da falta de entendimento da cristandade sobre o que é a igreja e o que cabe à igreja, né, é falta de entendimento do que era Israel. Israel era um país, era um reino teocrático, era uma teocracia. O governo era dado a um rei, aos sacerdotes e aos profetas. Esses é que governavam Israel. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas João Batista também se intrometia nas coisas do governo, né? Por isso que ele foi decapitado e tal. Sim, João Batista se intrometia porque ele era um profeta. E Israel era uma teocracia. E cabia perfeitamente o profeta dar os seus pitacos, dar os seus conselhos e suas broncas no rei. Era comum isso, porque nós vemos no Antigo Testamento quantos profetas eram mortos, inclusive, porque iam peitar o rei e acabavam se dando mal. Mas, além de ser uma teocracia, Israel, o que não dá para você importar para o tempo de hoje, para o tempo da igreja, né? Que a igreja não tem nada a ver com o governo do mundo. Além disso, toda a vida de Israel, dos judeus, girava em torno do templo. Como no tempo do deserto, no período que eles ficaram no deserto, girou em torno da tenda da congregação e do tabernáculo que foi levantado ali, onde ficava a Arca da Aliança. E quando eles chegaram na terra e fixaram residência própria, vamos chamar assim, Deus ordenou a construção do templo. Esse templo, primeiro foi construído o templo de Salomão. O templo que nós vemos aqui no Evangelho não é o templo de Salomão, mas o lugar continuou mesmo, porque o lugar que o Senhor colocou seu nome era ali em Jerusalém. E o Senhor Jesus, ao fazer o que ele faz e falar o que ele fala aqui no templo de Jerusalém, ele acaba endossando que esse templo, embora não fosse o original de Salomão, mas era uma réplica construída em cima do antigo templo pelo rei Herodes, ele fazendo isso, ele validava esse templo. Agora, Israel só tinha um templo. Deus não permitia que se tivesse mais de um templo. Então Israel só tinha um templo. E outros povos pagãos também tinham seus templos. Mas esse templo de Israel era único. Povos vinham de todo o mundo trazer suas ofertas e adorar a Deus no templo de Jerusalém. Quando o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, e Deus permitiu isso para deixar muito claro para os cristãos que não havia mais um lugar físico para adorar, o lugar agora era o nome de Cristo, o nome de Jesus era o lugar. É um lugar não físico, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E a doutrina dos apóstolos também nos ensinou que a casa de Deus agora é formada pelas pessoas salvas. Quando você vai lá em Efésios 2, por exemplo, você encontra isso no versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então o templo agora são os salvos, são os crentes em Cristo que são o templo, e estão sendo edificados, cada salvo é uma pedrinha desse templo. Lá em 1 Pedro, ele também fala
dessa casa espiritual, no capítulo 2 de 1 Pedro, ele diz assim, no versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, toda aquela antiga ordem de coisas que tinha um templo de pedras em Jerusalém, que tinha uma ordem sacerdotal, que eram homens devidamente escolhidos e paramentados com aquelas roupas talares e para oferecer fazer as ofertas e os sacrifícios a Deus, tudo isso acabou. Tudo isso terminou. Hoje os judeus não oferecem sacrifícios mais porque não existe o templo. Eles estão há 2000 anos abstêmios, vamos dizer assim, sem poder sacrificar a Deus porque o templo foi destruído. Não tem templo, não pode sacrificar. E quando o Senhor encontrou aquela mulher em João capítulo 4, ele deixou muito claro que isso aconteceria, não é? Quando ela fala no versículo 20, nossos pais, João 4, 20, nossos pais adoraram neste monte. Ela era uma samaritana, e em Samaria havia um monte onde os samaritanos adoravam. E vós dizeis, vós judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, porque os samaritanos eles eram um fake da adoração judaica. Eles eram povos que foram introduzidos na terra, depois que os judeus foram levados no exílio, o rei mandou trazer, o rei invasor mandou trazer povos e para morarem na terra, para não ser tomada por animais selvagens e tudo, e contratou sacerdotes e levitas para ensinar judaísmo para esses povos. Então esses samaritanos são esses povos, que não são judeus, mas eles aprenderam um judaísmo meio mambembe, né? E assim preservou-se a cultura ali. Só que eles adoravam num monte de Samaria. E vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então aquela adoração em Jerusalém acabou, e foi encerrada já. Quando cristãos tentam reconstruir um templo, teve um até aí que reconstruiu no Brás, né? Trouxe pedras de Israel para fazer uma réplica do templo no Brás. Os judeus devem dar risada daquilo ali. Mas quando cristãos tentam reconstruir um templo, eles não percebem que Deus não dá nenhum crédito a qualquer templo construído por cristãos. Mesmo porque os cristãos são o templo. Hoje, como nós lemos as passagens ali, né, as pedras vivas que compõem a casa de Deus na terra são os próprios cristãos. Então, quando nós vemos uma catedral belíssima, pessoas morreram para construir aquilo, muitos foram construídas por escravos, né? Quando nós vemos tudo isso, que loucura! Aí quando nós vemos toda uma classe sacerdotal de homens vestidos com roupa comprida, eu vejo um sacerdote católico, eu olho aquilo e falo, o que é isso? O que é isso? Com roupa do tempo do tempo bíblico. O que esse homem está fazendo com essa roupa comprida? Não é? Não faz sentido. Mas o que aconteceu realmente, no começo da igreja, nos primeiros séculos da igreja, os cristãos reuniam nas próprias casas, como a gente vê as cartas, né? Saudações a fulano e a igreja que se reúne na sua casa. Paulo tem mais de uma carta em que ele envia saudações à igreja que reúne na casa de fulano, cicrano ou beltrano.
Mas o que aconteceu? Onde é que aconteceu esse desvio? Na realidade, os pagãos tinham templos nos primeiros séculos do cristianismo. E eles acusavam os cristãos de não terem endereço fixo. Né? Se quisesse encontrar os cristãos, como é que ia fazer? Eles não tinham uma sede própria, como costuma ter placa no restaurante, né? Sede própria, ou agora sob nova direção, coisa assim. Eles não tinham. Então isso era um dos motivos que os fazia acusar os cristãos de serem uma seita maligna que se reunia de maneira escusa e secreta para praticar atos que ninguém sabia o que era. Então, para evitar isso, o que os primeiros cristãos fizeram? Construíram templos. Foi assim que começaram os templos do cristianismo. Nem perceberam que no Antigo Testamento e para Israel, Deus só tinha um templo autorizado. Não poderia haver mais de um. Mas os cristãos simplesmente multiplicaram os templos como quem multiplica, né, uma sementeira, e foram plantando templos em todos os lugares. E até mesmo a hierarquia que se criou dentro do cristianismo, dentro da cristandade, né, foi uma coisa meio que forçada pela perseguição, da mesma forma como eles começaram a construir templos para não serem perseguidos. Então, quando acontecia qualquer problema com os cristãos, o imperador mandava chamar, ou o governador, mandava chamar o responsável por aquela igreja em tal lugar, por aqueles irmãos em tal lugar. Então eles pegavam o ancião, o mais velho, né, o bispo mais velho dos irmãos, e mandavam lá para o palácio do rei. Quando ele voltava, ele já voltava com outro status. Ele era aquele que representava aquela igreja diante do rei, diante das autoridades. Então já tinha outro status. Ele podia até se vestir com terno Armani, porque ele era recebido agora pelo rei. E foi assim que, pouco a pouco, a cristandade foi sendo contaminada com costumes pagãos. Até que hoje fica todo mundo acostumado, né? As pessoas olham e falam assim, tem uma igreja ali na esquina. Como que ela é? Ela é alta, tem 2 torres, tem um sino e tal. Porque a própria palavra igreja hoje perdeu totalmente o seu significado. Hoje igreja virou sinônimo de templo, que não existe, biblicamente falando, nos tempos do cristianismo. Mas inventaram o templo, então tem templos protestantes e tem templos católicos. A palavra templo, a palavra igreja, ela sofreu alteração da mesma forma como a palavra gentleman, a palavra inglesa gentleman, ela não tem nada a ver com o que era na origem. Não é? Nós sabemos que igreja vem de eclésia, do grego eclésia, que significa uma reunião de pessoas. Tanto é que na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo escreve a igreja ou a eclésia dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Por que ele põe a eclésia dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo? Porque se ela colocasse apenas a eclésia dos Tessalonicenses, servia para qualquer grupo de Tessalonicenses, mesmo incrédulos, porque eclésia significava um grupo de pessoas reunidas. Da mesma forma quando a gente fala hoje do Senado Federal, né? O que é o Senado? É o grupo de senadores reunidos. Mas então, a palavra igreja, ou a original eclésia, também perdeu o seu significado, como a palavra gentleman, que na sua origem, na Idade Média, significava um senhor feudal. O que era o senhor feudal? Ele tinha uma fazenda, ele tinha um pedaço de terra, ele tinha o seu castelo, ele tinha os seus súditos, que eram os seus campesinos, que plantavam, colhiam, cuidavam dos animais e tudo, dentro daquele feudo, daquela propriedade dele, e ele era o dono não só do feudo, mas ele era também praticamente dono dos servos. Tanto é que alguns senhores feudais, alguns gentlemen
da Idade Média, eles se achavam no direito de ter a primeira noite com qualquer donzela do reino que se casasse. Então uma mocinha lá se casava, fazia festa, né? Peraí, manda ela primeiro pro gentleman, pro senhor feudal. Ele que tinha o direito da primeira vez com a virgem do seu feudo. Agora, isso hoje, quando você fala um gentleman, você fala assim, o cara é um gentleman, um cara respeitoso, né? Um cara muito educado, que trata as mulheres muito bem. Então, mas o gentleman original não era isso. Então, alguns termos perdem o seu sentido com o passar do tempo. É o que aconteceu com a igreja, o que aconteceu com o templo também. Então, a ideia de você multiplicar templos é de uma ignorância tremenda. Cristãos que constroem templos não entenderam nada. Cristãos que se vestem com moda clerical, medieval, vestes talares, vestes compridas, não entenderam nada. Eu trabalhei com um engenheiro numa empresa, o pai dele tem uma fábrica de roupa de padre. Eu não sabia que existia isso. Eu pensei que cada padre chamasse uma costureira. Não, eu vi os catálogos dele, tem roupa, porque o padre tem que ter uma roupa para cada data festiva, né? Tem a cor certa, os bordados certos, tudo feito de acordo com os ditames da moda eclesiástica. Então o padre ele vai para uma festa lá de Páscoa, ele tem que vestir um modelito coerente com aquele momento do catolicismo. Tudo isso é fake. Nós estamos numa época de hoje, quando se combate tanto fake news, notícias falsas, e ninguém percebe que a religião cristã é fake da cabeça aos pés. Tendo um templo, tendo um sacerdote, tendo dízimo, tudo copiado do judaísmo, e mal copiado ainda. Mal copiado. Porque se passar uma régua, não sobra nada. Então, muito disso trouxe desvios para a fé cristã. Hoje uma mulher me escreveu, eu sou católica, eu tenho Ela falou que ela recebeu até uma comenda lá de uma organização católica. Eu não sei, onde é que a pessoa encontra essas coisas? Né? É um sonho, é um delírio total. Por isso a gente deve dar graças a Deus quando a gente entende um pouco mais do que é a palavra de Deus, um pouco mais do que é Israel e do que é a igreja, e a gente pode se apartar então de toda essa confusão e estar onde o Senhor está. O templo hoje, o lugar de adoração hoje, não é um lugar físico, é um lugar, um nome. O nome de Jesus é o lugar de adoração. Se eu adoro onde está o nome de Jesus, é ali o lugar. E templos somos nós, são os próprios salvos por Cristo que formam hoje a casa de Deus. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.